Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje é um vídeo meio assim, eu trouxe a faxina, né, pra vocês assistirem, mas é um vídeo meio pesadinho que eu vou começar falando, contando pra vocês o porquê do meu sumiço, porquê que eu sumi por bastante tempo aqui do canal, porque foi coisas que realmente mexeram com a minha vida, me abalaram psicologicamente e me trouxeram muitas reflexões de vida. É o que acontece, gente, do meio do ano pra cá, a minha vida tem descarrilhado de uma maneira que vocês não têm noção. Eu tive duas percas agora no meio do ano, que foi a primeira do meu cunhado, que sempre foi uma pessoa que sempre sabe, me acolheu muito, que sempre torceu muito por mim, que sempre me deu muita força. Inclusive, ele era inscrito no meu canal, ele assistia meus vídeos, ele ficava falando pra todo mundo que eu era youtuber, que eu tinha um canal no YouTube, colocava na TV na sala pra assistir. Eu ficava morrendo de vergonha, brigava com ele até, tipo, de vergonha, mas ele sempre foi uma pessoa que ele me acolheu, ele sempre abriu os braços pra mim. Afinal de contas, ele era tão agregado na família quanto eu, assim, tipo, a gente não era da família, a gente tava ali, né, porque a gente era casado com pessoas da mesma família. Então, acho que ele sabia como eu me sentia em relação a isso, e ele sempre me acolheu muito, sabe? E no dia seguinte que ele faleceu, eu perdi o meu irmão. No dia que meu cunhado faleceu, meu irmão internou no hospital. E assim que a gente terminou de enterrar o meu cunhado, eu soube da morte do meu irmão. O meu irmão, a gente não tinha tanta proximidade assim, a gente não era tão próximos, mas ele era sangue do meu sangue, ele sempre foi assim, Deus no céu e o meu irmão na terra pro meu pai, então me causou muitos gatilhos. O meu irmão teve uma morte precoce, meu irmão era muito jovem, ele só tinha 38 anos de idade, e muito se deu por conta do mesmo vício que meu pai tinha, a nossa depressão hereditária, né? E aí, gente, pense, eu caí no fundo do poço novamente. Eu amo meu irmão, né? Eu fiquei muito impressionada com a morte dele, mas a morte do meu cunhado me impactou de uma maneira muito maior, sabe? De uma forma que eu não imaginei que ia impactar. Só que esse impacto veio depois, né? Esse impacto veio depois de alguns dias. E eu fui, gente, me fechando de novo. Eu fui decaindo, eu fui parando de cuidar de mim, eu fui parando de cuidar da casa. Tanto que vocês podem ver que a casa tava uma imundice. Se bem que um dia antes desse vídeo eu acho que eu tinha feito almoço em casa, alguma coisa do tipo, que era um domingo, e esse dia foi numa segunda-feira. Porque por incrível que pareça, gente, eu tô gravando esse vídeo depois de 2 meses. Eu tô gravando esse áudio, pondo esse áudio nesse vídeo depois de 2 meses que tudo aconteceu, pra vocês terem noção da reviravolta que aconteceu na minha vida. Inclusive, tenho muito mais coisa pra conversar com vocês, que possivelmente vai virar num próximo vídeo, porque são coisas assim bem pessoais, bem pesadas, e eu vou dividir porque eu tenho certeza que muita gente daqui do YouTube me segue também nas redes sociais, nas outras redes sociais, já deve ter uma noção mais ou menos do que aconteceu comigo. Então eu vou trazer essa história aqui, que é bom também porque às vezes evita especulações, perguntas e tal. Mas enfim, gente, essas mortes, né, que eu tive na família, elas me impactaram de uma maneira muito grande. Tanto que eu fiquei doente, eu adoeci, e era uma doença atrás da outra. Toda vez que eu achava que eu tava melhor, que eu tava bem, que eu ia ficar bem, eu pegava e ficava doente de novo. Eu fiquei semanas no antibiótico, sabe, combatendo bactérias, porque minha imunidade estava muito baixa, eu tomei muita friagem, eu tive recaída do cigarro, e daí eu tive recaída na ansiedade, na depressão. Agora há pouco tempo eu descobri também que eu estou com bipolaridade, transtorno de bipolaridade. Então, assim, gente, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo na minha vida, né? Uma coisa foi subindo em cima da outra e foi sobrecarregando as minhas costas, e foi aonde que eu me deixei em último plano. Eu não cuidei de mim, eu não cuidei da minha cabeça, e quando eu vi, gente, tudo assim explodiu, tudo explodiu mesmo.
E assim, gente, o que eu deixo hoje de reflexão depois de todos esses meses, de tudo que eu passei na minha vida, é o seguinte, gente, viva o hoje intensamente. Viva o hoje intensamente, sabe? Ah, porque eu quero comer tal coisa, come. Ah, porque eu quero ir para algum lugar, vá. Ah, porque eu quero fazer tal coisa, faça. Melhor se arrepender de ter feito do que de não ter feito, sabe? De você não ter vivido a experiência. Obviamente que tudo com responsabilidade, tudo dentro, né, da normalidade. Mas, gente, assim, a vida é tão curta, a vida é tão passageira, sabe? Eu sei que é a frase mais clichê que vocês já ouviram na vida, tipo, vocês devem ouvir isso, sei lá, toda hora, toda vez. Mas, gente, é uma coisa muito real, cara, muito, muito real mesmo, porque nunca em toda a minha existência, assim, tipo, eu nunca, vamos supor, de dezembro pra cá, gente, eu não imaginava que tudo isso ia acontecer na minha vida, vocês estão entendendo? Que tudo que aconteceu, as percas que eu tive, a mudança radical de vida, gente, não reparem no barulho, né, que vocês sabem como que é aqui, a mudança radical de vida que eu tive, vocês não acreditam. Eu posso contar pra vocês assim, pessoalmente, que vocês não vão acreditar, vocês vão achar que é uma série de televisão, alguma coisa do tipo, mas vocês não vão acreditar, vão achar que é balela da minha parte, mas não é, gente. E, assim, a vida, gente, enquanto a gente tá vivendo, enquanto a gente tá na vida terrena, a gente tá sujeito a tantas coisas, às vezes coisas que a gente não imagina que vai acontecer com a gente, coisas que a gente não planeja. E quando a gente vê, já aconteceu, já foi, sabe? E é muito difícil, às vezes, passar por algumas situações, mas a gente tem que sempre procurar força em Deus, em primeiro lugar, né? E pra gente poder ter força para poder passar pelas coisas, ter um bom amparo psicológico, né? Para poder passar por algumas situações e entender que muitas das coisas da nossa vida faz parte, porque se a gente vive no mundo, a gente passa pelas coisas do mundo, né? Inclusive, eu acabei me afastando um pouco da igreja, sabe? Eu tava indo bastante, como eu sempre tinha gravado vídeo pra vocês, do bazar, tal. Inclusive, eu fui no bazar novamente, peguei algumas roupas, mas infelizmente não consegui gravar mais pra vocês. E, tipo assim, eu acabei me afastando também da igreja, sabe? Mas não foi por tudo que eu passei, por ter a fé abalada, nem nada do tipo. É porque, gente, assim, sabe? Eu eu nem sei, na verdade, explicar pra vocês o porquê, mas eu sei que muito que causou foi tudo isso assim que aconteceu, mas não é porque abalou a minha fé, mas é porque realmente me tirou a vontade de sair de casa, me tirou a vontade de viver. Gente, eu fazia muito tempo que eu não sentia isso, sabe? Essa vontade de não viver mais. E isso me assustou de uma maneira muito grande. Mas hoje em dia, gente, graças a Deus eu tô melhor. Eu consegui me reerguer, eu consegui me levantar. Não é fácil. Tem dias que é um dia de cada vez. A gente fala, não, a gente respira e leva um dia de cada vez. Mas o que a gente não pode nessa vida é desistir, gente. A gente não pode desistir. E eu falo isso pra mim mesma. Agora aqui nesse vídeo, eu não sei se uma hora eu vou assistir esse vídeo, mas daqui a um tempo. Mas é isso. A gente não pode desistir. Entendeu? Porque sempre tem alguém torcendo pra gente desistir. Satanás tá torcendo pra gente desistir. Pra gente dar um passo pra trás. Ou, né, sei lá. E a gente não pode fazer os gostos dele, né? A gente não pode deixar que ele leve a nossa mente a lugares obscuros, a lugares, né, de mente estranha. Mas enfim, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês em relação a algumas coisas da minha vida que aconteceram, as reflexões que eu ando tendo, né? Eu sei que o vídeo ficou parecendo meio confuso, né? Uma coisa meio nada com nada, mas eu simplesmente nem vou editar. O vídeo eu cortei o menos possível, o áudio nem vou cortar, eu vou mandar assim mesmo do jeito que tá. Eu espero que vocês tenham paciência de ouvir, coloca aí no vezes 2, né? E vai assistindo, vai ouvindo, porque às vezes é uma palavra que alguém precisa ouvir. Pode ver que esse vídeo assim eu tô gravando que nem, gente, tô abrindo meu coração pra vocês, tô dando um conselho de coração,
Porque se eu pudesse, se eu tivesse alguém pra me falar essas coisas que eu tô falando, eu acho que eu teria passado por uma situação menos pior do que eu passei, sabe, gente? E assim, nunca desista de você mesmo, nunca desista, sabe, das suas coisas, da sua vida, sabe, das coisas que você quer fazer, das coisas que você ama. Porque um dia a gente. E é isso que vai ficar da gente, são as lembranças do que a gente fez, sabe, das aventuras que a gente viveu, das memórias que a gente colecionou com as pessoas que a gente ama. E é isso, sabe? Eu tô tentando viver a minha vida da melhor maneira possível, sabe? Passando pelas dificuldades, mas sempre enfrentando, levantando a cabeça, um dia de cada vez. E cuidando da minha vida, da minha casa, das minhas coisas. Não é fácil se reerguer, não é fácil passar por um luto, passar por várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu sei que Deus tem o melhor para nossa vida, Deus tem o melhor para pro nosso coração, tem o melhor para o nosso futuro. Então é nisso que eu me agarro. É a única esperança que às vezes eu tenho é essa, e é a única coisa que eu me agarro para eu poder ter fé, para poder levar em diante a minha vida. Gente, eu sei que eu tô meio, como eu disse, eu tô sumida do canal, mas eu peço que vocês deixem o like, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês se inscrevam no canal. É, tipo, pra ajudar, pra me fazer feliz um pouquinho, fazer sorrir um pouquinho. Logo eu volto aqui com vocês com outro vídeo pra gente conversar melhor. E aí eu vou botar a cara, como eu sempre faço. E aí eu vou contar pra vocês o que vem acontecendo nesses últimos meses. E vocês podem ser que vocês entendam um pouco do que tá acontecendo e do que pode acontecer mais pra frente, né? Porque assim, a gente faz planos, né? Mas a gente sabe que os planos de Deus são maiores que os nossos. Às vezes a gente desagrada, né? Um dos planos de Deus, mas a vontade dele é linda, perfeita e agradável. Só resta a gente, né? Aceitar, não questionar e não blasfemar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de fazer o combo like, compartilhamento e inscrição. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.